Mas, professor Dirceu, nessa época surgiu a discussão da terapia respiratória no Brasil. Sim. Né? A gente sabe que a terapia respiratória ela se tornou uma realidade no restante do mundo, mas no Brasil não aconteceu. Como que foi essa discussão, essa chegada, essa tentativa da implementação da fisioterapia, da terapia respiratória no Brasil e da raiz, de fato, da fisioterapia respiratória tendo essa dupla característica como a gente tem hoje? Então, bom, para início de conversa, nós tínhamos assim a fisioterapia respiratória, que era eminentemente ambulatorial, e a fisioterapia cardiovascular, que também trabalhavam isolada. E aí começou a surgir assim a necessidade do fisioterapeuta no hospital. O fisioterapeuta no hospital, ele fazia fisioterapia motora, ortopédica, neurológica e tal. O nosso paciente tinha muito mais necessidade respiratória. Cardiorrespiratória, mas respiratória. Essa necessidade foi gerando campo, foi demanda. E nós começamos a estudar, né, para melhorar a oferta. E aí o fisioterapeuta respiratório, ele começou a entrar muito nessa área hospitalar e rapidamente na terapia intensiva. Eu fico pensando assim, pouquíssimos anos de quando eu era aluno, que eu fui lá fazer um estágio na clínica Sancil do Hospital Santo Antônio, lá da Andrade Neves, Campinas, Andrade Neves não, Barão Tapura. E a gente chegou lá para ir na UTI, hoje nós vamos para a UTI. Então foi todo mundo de branquinho, bonitinho, chegou lá. A nossa supervisora falou assim, vocês estão vendo essa portinha, janelinha aqui? Lá é a UTI. Pelo visor da janela, vocês podiam só olhar. E aí a gente o estágio era olhar pela janelinha. Não, apenas um dia. Era apenas um dia isso. E assim, um olhava e os outros na filinha atrás. Aí saía aquele e entrava o outro. Literalmente estágio observado. E já era um barato, né? Então, eu me lembro que nesse dia que eu fui lá, não sei se teve outros semelhantes, mas aí saiu de repente um médico lá, dentro da UTI, abriu a porta bravo, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Saiam daqui, estão atrapalhando. Do lado de fora já estava atrapalhando. Era assim que a coisa era. E depois, em rápido tempo, um curto espaço de tempo, o fisioterapeuta já estava trabalhando na UTI. É claro que com bastante restrições, né? Muitas coisas, até mesmo mexer com ventilador mecânico, fazer alguns procedimentos que depois ele começou a fazer, era algo que o médico intensivista que fazia, não era. Mas assim, muito rapidamente, a fisioterapia foi entrando e aí aconteceu uma coisa interessante. Isso, o Azeredo, que Deus o tenha, e aí meus colegas, a própria Marinês tem essa história também, o pessoal todo, começou a ter necessidade, a demanda começou a aparecer. Ou seja, a partir do momento em que o fisioterapeuta veio aqui, começou a fazer movimento, virar o decúbito, fazer algumas manobras, chamadas de manobras terapêuticas, né? Desobstrutiva e tal, o paciente começou a melhorar. Mas se o paciente começou a melhorar, hoje vocês trabalham numa UTI em que, se nós tivermos lá 20% que vai o óbito e não sai, é algo... complicado. Naquela época era o contrário. 20% saía, 80% não saía. Todo mundo comemorava muito, né, quando saía. Claro. Então, com a fisioterapia, isso mudou. Mas isso levou um certo tempo para as pessoas perceberem que estava mudando. Quando começaram a perceber, os próprios profissionais da saúde, né, com consciência, falaram, não, peraí, esse pessoal aqui ajuda, vamos acolher, vamos trabalhar. E aí começou a ter a fisioterapia na terapia intensiva. Se nós pegarmos aqui a década de 80, a parte dela, e a de 90, a fisioterapia intensiva deu um salto qualitativo enorme em todas as especialidades. E a fisioterapia foi junto nessa. E nós tivemos assim um aumento grande do número de fisioterapeutas. Teve uma época que acho que metade dos recém-formados iam para a terapia intensiva. Era uma coisa formidável. Os hospitais, por sua vez, perceberam aquilo também, juntamente com a equipe médica, e começou a ampliar o número de fisioterapeutas. Só que era uma outra briga, nós tínhamos que ir lá no Conselho Regional Federal brigar para que o Ministério da Saúde exigisse que tem tantos fisioterapeutas por leito, aquilo que a enfermagem já fazia há muito mais tempo, né? Aquilo que a gente só conquistou em 2010. A gente está falando dos anos 80. Oficialmente demorou, né, para chegar nisso. A Sobrafir teve um papel muito importante nisso. Muito. A construção foi essencial, a Sobrafir, participação. Claro. Quando eu estava na direção da Sobrafir, nós brigávamos por isso, mas depois é uma briga que continuou, mas só foi sair no papel mesmo em 2010, demorou um pouquinho.
Tá? Mas, enfim, essas mudanças todas que ocorreram, né? Não sei se eu respondo a sua pergunta, ela aconteceu assim, um pouco pela nossa briga, insistência e em frente, né? Vamos brigar, vamos lá ganhar espaço. E um pouco começaram a ver a demanda, começaram a ver que a demanda vale a pena, né? Ou seja, a demanda aumentou e esse pessoal vem aqui e ajuda. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, sempre falei, mais de 40 anos, procurem estudar e se você tiver uma doença, leia a doença, entenda e veja o que você pode fazer para ajudar. Não sei de que forma, de que maneira, sei lá, a gente pode estar ensinando algo aqui que é superado, tal, mas você tem que fazer com que o seu trabalho ajude o seu paciente. Se você conseguiu isso, pronto. O resto é só uma questão de aprimorar, não é? Não adianta você fazer um curso maravilhoso e não sabe fazer na prática. Ou se você chega com uma técnica de última geração para o seu paciente, que vai tratar da coluna e vai sarar, mas o paciente sai lá com dor lombar e continua do mesmo jeito. Então, vamos fazer aquilo para aquilo, né? Vamos trabalhar para aquilo que a profissão foi criada. Ela surgiu para isso, vamos, né? E no estágio de evolução que nós passamos, chegou uma hora que precisava de o sujeito, né, chamado fisioterapeuta respiratório, trabalhar, ajudar a equipe da terapia intensiva. E quando a terapia respiratória chegou, então, a fisioterapia intensiva ela já estava tão enraizada que nem tinha muito espaço mais para ser introduzida, né? Na verdade, assim, era um campo fechado, né? Muito restrito, muito fechado a terapia intensiva. Mas a fisioterapia foi e entrou, mostrou seu trabalho. Hoje, nem é preciso dizer, mas o fisioterapeuta ele é extremamente necessário, né? Imprescindível no centro de terapia intensiva. Hoje tem mais profissionais, tem nutricionista, além da enfermagem, medicina, tem vários profissionais que hoje atuam que não tinham também. Mas por quê? Porque a necessidade diz que precisa. Criou-se demanda, então vamos... Mas nós temos 3 que ficam 24 horas nas nossas UTIs. Médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Né? De tão importante que nós somos, nós chegamos, pelo menos na prática, nós já somos considerados essenciais. Apesar de no papel ainda não estar vinculado a essa coisa essencial que tem ali no papel, que existem descrições técnicas que tornam essa presença 24 horas do médico, do enfermeiro ali obrigatórias. A gente ainda não está ali nisso, mas na prática a gente já tem essa importância. E vendo a sua resposta, professor, a gente estava falando no início sobre a importância da gente conhecer a história, de onde veio as coisas, né? E aí você já contou uma coisa que eu ia até perguntar, né? De onde que veio... Porque a Sobrafir começou como fisioterapia respiratória, mas hoje é fisioterapia respiratória, cardiovascular e terapia intensiva, né? Uhum. E aí o senhor já construiu essa resposta aí nessa explanação anterior. E o senhor comentou que a Sobrafir começou como um núcleo. E é interessante que até hoje, quando você quer criar uma regional da Sobrafir, ela começa como um núcleo, grupo de estudos, e ela vai evoluindo até chegar numa regional, porque ela tem que cumprir alguns critérios. E aí, até um pouco tempo atrás, eu tinha essa dúvida, por que tem essa história de núcleo, e depois não sei o que, você vê que a própria história te conta o porquê que as coisas são assim. Como foi construído, né?